Olá a todos, eu sou Tagore Alegria, da Tagore Editora, que acabo de ter a grata surpresa e felicidade de ter meu novo livro aqui. É uma experiência literária desses três fantásticos amigos e escritores, né? Adriana, Marcos e Marcelo, que resolveram se transformar num só, né? Se transformar numa história só. E a gente está aqui um pouco para bater um papo sobre como é que histórias surgem, né? Como é que escritores se fazem hoje, se reinventam. E eu queria começar perguntando para vocês, e aí vamos dar espaço às damas primeiro, como é que é, Adriana, como é que surgiu essa ideia de três escritores fazerem uma história só? Como é que isso se deu aí? Como é que vocês conseguiram organizar e fazer esse livro que ficou fantástico, que trata de um assunto super atual? Então, bom, olá, prazer estar aqui, um prazer estar lançando mais um livro e agora com Marcos e Marcelo juntos. A ideia veio, como tudo de bacana que acontece na vida, um pouco inesperado, foi uma surpresa. Há um tempo atrás eu tive uma ideia para um infanto juvenil chamado Maíra, onde fala do encontro de duas jovens, a Maíra, que é uma quilombola, e da Luana, que é uma pessoa que mora em Brasília, de classe média. E comecei a escrevi o argumento, escrevi alguns capítulos e depois dei uma bloqueada, não sabia mais o que fazer com a história. Ligo para o Marcos e, como sempre... Adriana, só um segundo. Você está mexendo em alguma coisinha aí? Quem está tendo um barulhinho? É a minha... Estava assim, estava aqui tirando umas bobaginhas que estavam aqui do lado, mas enfim. Acabou. Então, ligo para o Marcos, conto da história, conto do bloqueio, mando essa história, peço a opinião dele, peço até... proponho da gente trabalhar juntos, conversar, e aí ele gostou da ideia e gostou tanto que chamou o Marcelo para trabalhar com a gente. Então, Maíra, que ainda é inédito, é uma obra começada por mim, mas que logo virou do coletivo, porque cada um trouxe sua história, cada um trouxe suas ideias, os dois são uma fábrica de ideias, cada um do seu jeito. E aí surgiu Maíra. E logo depois, como a gente gostou tanto dessa iniciativa, gostou tanto dessa brincadeira incrível de criar três, o Marcos trouxe a ideia de um folhetim. E foi exatamente durante a pandemia. Até passo a palavra para ele contar de onde que ele tirou essa ideia incrível de escrever sobre Covid, durante Covid, que foi uma experiência linda, mas aí eu acho que ele é que conta, porque a ideia é dele. Então vai, Marco, manda aí. Boa tarde a todas e todos, que alegria estar no meio desse time que eu gosto tanto. E dizer para vocês, e principalmente respondendo já a provocação do Tagore e da Adriana, que uma coisa que me chamou muita atenção foi uma fala do Tais, que era ministro da Saúde, quando ele falou que em determinado momento da pandemia, os médicos teriam que escolher para quem dar o respirador, a quem dar a UTI. E ele teve uma fala, eu acho que foi ele, se não foi eu peço desculpas, mas posso até estar equivocado, mas eu acho que foi ele. E aí saiu a fala de que teria que escolher quem seria mais útil à sociedade. E aí eu fiquei me colocando, por uma questão até de empatia, eu fiquei me colocando no lugar de uma pessoa idosa. Você chegar num hospital, que é a sua última, né, sua última alternativa para procurar uma solução, e o médico que está ali para preservar vidas tem que fazer uma escolha de Sofia. Né? E aí? Vou para cá ou vou para lá? Escolher quem vai viver e escolher quem vai morrer. E aí eu falei, puxa, como é que o idoso no mundo é tratado? E aí eu comecei a pensar, certa feita, eu conversei com um colega e ele me disse assim, poxa, o pessoal do idoso é muito esquecido em várias áreas. E aí eu pensei, inclusive, na literatura.
nós não temos tantos romances feitos para pessoas dessa idade. E que tal se a gente criasse uma história de amor que se passasse com pessoas de 64 anos? Um homem e uma mulher de 64 anos. E se esses dois fossem médicos? E aí surge Outro Lugar na Solidão, essa ideia de escrever um romance maduro, uma história de amor em tempos de pandemia. E aí vendi a ideia para a Adriana e para o Marcelo, e eles entraram de cabeça. E aí foi um trabalho sensacional. A gente desenhou, fizemos um workshop, né, juntos, desenhamos, esqueletamos o livro, dividimos os capítulos, e era um interagindo com o outro, e chegou uma hora que ninguém mais sabia quem tinha feito qual capítulo, porque a coisa foi entrando com uma sinergia tão bacana. Aconteceu o caso de alguém que tinha que escrever um capítulo, não podia, o outro escrevia. Você pode escrever para mim? Eu faço e tal. Então, foi muito colaborativo. E nesse meio tempo que a gente começa a escrever, né? Quer dizer, aí eu falo com o Jornal de Brasília, o Jornal de Brasília gosta da ideia. Opa, conseguimos fazer um folhetim, surpreendi os dois, porque não era essa a ideia inicial, e de repente vira um folhetim. E aí, quando a gente está no meio da escrita, eu pego Covid. Então, foi muito difícil, e eu, dentro do meu processo de Covid, tive um processo de desorientação mental também, mas acho que isso foi até bom para mim, porque eu me esforcei tanto a tentar chegar nisso, que a gente chegou, eu venci a Covid e a gente venceu também o Outro Lugar na Solidão. Então, foi um livro com experiência sensacional de troca entre nós três, que foi muito bacana. Foi assim, é uma delícia de escrever e ver o retorno das pessoas, né? Ver o retorno do Rodolfo Lago, editor do Jornal de Brasília, foi muito bacana. Que foi o apoiador, né? O apoiador inicial, e deu um pontapé e deu energia, porque vocês também tinham um cronograma, né, Marco? Tinha um cronograma para preencher, tal, vocês tinham uma data para acabar. E aí eu queria depois, então, que o Capucci também falasse um pouco, até porque vocês criaram um nome, criaram uma hidra, né? Criaram um nome para esse trio. E aí o Capucci falasse um pouquinho também aí desse cronograma e como é que vocês criaram esse nome. Então, oi para todo mundo aí, uma satisfação poder falar sobre essa realização, essa materialização de um texto que já foi publicado no Jornal de Brasília. A gente tem que agradecer sempre o interesse do Rodolfo e a maneira como ele tratou o nosso trabalho. E a gente criou realmente, o Linhares até falou agora há pouco, a sinergia foi tão grande, a gente criou uma estrutura chamada Cálice Literária, que é K de Capucci, Li de Linhares e DIT de Cortland, Cálice Literária, e a gente, sem querer, intuitivamente, a gente criou um quarto elemento, que é o que sai das nossas 3 elucubrações, das nossas 3 maluquices de escrever junto. Então, a gente está na quarta obra, a gente tem agora o Outro Lugar na Solidão impresso, que já foi publicado no Jornal de Brasília, mas a gente já tem outros 3 livros. Não é uma aventura maluca, a gente fez muito laboratório, a gente discutiu muito entre nós, para depois a gente tentar botar o bloco na rua, mas já com uma linguagem chamada Cálice Literária. É muito interessante. Eu leio, juro por Deus, eu não sei qual foi o capítulo que eu escrevi. Os do Linhares, realmente, eu sei que é muito poético. A Adriana tem um vocabulário incrível. Eu só aprendo com esses caras todo dia, obviamente, mas eu encontro assim, um quarto elemento, que é essa leitura cálice literária. E o lance de trabalhar com cronograma, com a deadline, para nós foi incrível, né? Porque a gente queria realmente esse desafio. No início, eu com a minha ansiedade, minha angústia, e que fui ajudado e freado pelos meus amigos, em relação olha, não dá para ser igual novela todo dia publicar, não. A gente publicou 2 capítulos por semana e foi, uma ralação incrível, mas eu acho que a gente consegue realmente trabalhar sob demanda, e isso é uma realidade, né, Tagore? Hoje, o mundo de hoje é por encomendas, as pessoas querem ler a hora que der para ler ou assistir a hora que der para assistir, então é tudo sob demanda. E a gente foi demandado e a gente conseguiu. Acho que foi super legal a experiência e a possibilidade de entender que a gente consegue se organizar e a gente consegue entregar. E, fiquei emocionado agora ao ver o livro na sua mão.
Cara, é muito legal. E eu só tenho a agradecer a vocês, cara, pela oportunidade. Legal. Não vejo a hora de pegar o meu exemplar. Peguei agora há pouco. Bem legal, e eu queria... Então, o Yari já acabou de passar a pegar aqui, e eu acho que eu queria puxar duas coisas bem interessantes, porque eu tive a oportunidade de dar uma lida, né? Na minha lida, eu realmente não conseguia identificar quem era quem, né? Porque eu conheço os três como escritores, e eu, cara, li e tentava, assim, às vezes podia ser uma palavrinha mais rebuscada, falava, será que foi a Adriana, tal, mas não dava para perceber. E eu acho que esse quarto elemento, que eu não tinha parado para pensar, realmente ele existe e está aí, porque você não consegue definir quem é quem, né? E eu acho que outro exercício que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente gravar, né, Capucci, Liari e aí, Adriano, que a gente poderia trazer, que foi um exercício de fazer isso em um momento que eu acho que eu espero que a humanidade não passe tão cedo novamente por isso. Que foi um momento que estava todo mundo, Adriano na França, Capucci na casa dele, Linhares na casa dele, e vocês três conseguindo usar o que tem de melhor dentro do mundo da tecnologia, da informação, para criar um entretenimento para quem também estava preso dentro de casa. E aí a gente abriu uma discussão aqui sobre a força das ideias, e a força das ideias em um momento de se criar algo novo. E como o livro é também um momento de você conseguir, você que está na sua casa aí fazendo, um momento de você parar um pouco, de se excluir e viver uma outra história, viver algo diferente e que, querendo ou não, vai apaziguar um pouco o seu coração de um momento que você não pode sair. Então, quer dizer, você sai através das páginas do livro. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que foi essa também uma motivação de vocês, trazer algo legal. Porque, por exemplo, o livro é amor, né? Esse livro é uma história de amor com todos os problemas que a gente viu, que vocês conseguiram compilar, mas ele tem sacadas, né? Ele tem sacadas, ele tem reviravoltas, e vocês brincaram com isso aqui, que é um testemunho também para o futuro, né? Esse livro agora impresso, ele fica aí para um tempo. E lembrar para todo mundo que o livro também está disponível no formato digital, como e-book na Amazon. Olha, para mim existem dois tempos sempre, né? Bom, eu sou uma grande leitora e pensadora de mitologia, são assuntos que me agradam muito e me inspiram muito, porque mitologia não é passado, mitologia é presente. Mas, falando dos gregos, né? Os gregos estão sempre aí. Os gregos tinham dois deuses para o tempo. Tem o Cronos, da onde vem cronologia, aquele tempo, um dia confinado, 2 dias confinado, 3º dia confinado, 4º, 5º, isso é Cronos. E tem um outro, que é o irmão do Cronos, que se chama Kairos. Kairos é o deus do tempo sem tempo. É aquele tempo que é o tempo também da literatura, o tempo da criatividade, aquele momento em que você nem lembra quanto tempo você está aí lendo ou escrevendo, você simplesmente cria uma bolha dentro de você, dentro, fora, e você embarca, no caso nosso do Khalid, os workshops que o Marcos conduziu, ou a troca literária, um manda para o outro, conversa sobre um personagem, a um determinado momento do trabalho, tá faltando personagem, aí entra o Theo, que é um outro médico, aí o Theo aparece, quem é esse cara? Então, essa interação criou, pelo menos para mim, esse tempo sem tempo, dentro de uma história de confinamento bastante rigoroso que a gente viveu aqui. Então, o tempo sem tempo, o tempo da criação, o tempo da imaginação, o tempo onde o meu psiquismo, a minha mente, minha emoção se joga numa história e passa a viver aquela história. E no caso aqui nosso, houve uma coisa incrível, que foi um excelente casamento entre esses dois tempos, um tempo sem tempo da criatividade, onde você se joga, e o tempo cronológico, que é o folhetim do jornal, ou seja, toda terça e toda quinta tinha que estar acontecendo alguma coisa de concreto. Esse casamento entre esses dois tempos fluiu muito bem entre nós três e foi bem recebido, e continua sendo, porque a Khalid continua produzindo essa experiência de poder viver criatividade juntos. É muito lindo poder ser criativo junto.
Cada um de nós três, cada um tem seus trabalhos, tem suas publicações de forma individual. A gente não se despersonalizou para fazer o Khalid. Khalid é algo que veio, como o Marcelo disse, uma quarta pessoa. E ela continua firme. Ser criativo em todos os momentos e nesses momentos de saturação que a gente tem aqui em função de tanto confinamento, toca de recolher e tudo mais, eu acho que é uma dádiva, é uma bênção. Ô Marco, e essa coisa que você acha, por exemplo, te ajudou a passar por esse tempo, esse processo criativo? Foi muito importante para mim. Eu acho que é importante para todos. Eu acho que é Falei sobre isso com a Adriana mais cedo hoje. Eu acho que é importante para todos se ocupar durante a pandemia. Se ocupar de maneira criativa, desafiadora, de conseguir sentir-se produtivo nesse meio. Porque você já tem várias limitações no seu ir e vir. Você já tem limitações físicas, no sentido de contato com as pessoas, acessar determinadas coisas que faziam parte da nossa vida. Se você ainda se privar dos seus talentos, das suas potencialidades, né? Das coisas que você gosta de fazer, como, por exemplo, escrever, que é um ato solitário em si. No caso da Khalid, ele deixou de ser solitário para virar solidário, porque ele foi feito a 6 mãos. Então, foi muito importante para mim, como eu sei que foi importante para a Adriana, como é importante para o Capucci, e é importante para todos. Não é à toa que nós estamos vivendo, nesse momento, uma explosão de lançamento de livros. Está todo mundo lançando, porque todo mundo ficou em casa. E é uma grande sacada, você como artista, está em casa e você se dá o luxo de poder produzir em casa. O artista tem essas possibilidades. Né? De poder pegar um violão, fazer uma canção, não é? Então, você pode escrever, você pode pode pintar, né? O artista tem várias matizes, várias possibilidades. Para mim foi muito importante, mas eu acho que é importante para todos. E tem gente que começou a escrever que não era escritor também e adorou a experiência. Eu estava chegando agora há pouco, eu estava na rua, estava chegando para a live e um senhorzinho me ligou. Olha, tudo bem? Olha, escrevi um livro. Eu gostaria de orientação, porque eu não sei nem para onde é que vai, mas eu escrevi. Então, assim, muita gente escrevendo livro, e isso é muito legal. E o Capucci é artista de mais de uma, não só da escrita, mas também da música, né? E Capucci, para você? Cara, para mim, assim, ter essa oportunidade de poder escrever e a gente ter esses desafios e esses cronogramas, e além da minha demanda toda de trabalho, mas eu sou músico, né? Eu toco na Plebe Hood há 12 anos, a gente acabou de lançar um disco no dia 6 de dezembro de 2019. Eu estou, assim, há um ano subi no palco 2 vezes, que para mim se não tivesse essa válvula de escape aqui da literatura, eu estaria louco, enlouquecido, doente, sério mesmo, porque colocar isso para fora é muito importante, né? E quando você está num palco, tocando seu instrumento, em atividade, você consegue fazer essa energia toda fluir, né? Então, eu, em um ano, praticamente, fiz 2 shows, gravei um disco, mas foram 3 ensaios e 2 dias de gravação, um disco de um artista solo lá de São Paulo, que deve estar para sair até o meio do ano, mas não tem nem comparação com o que a gente fazia na nossa dinâmica normal num ano, né? Ainda mais um ano quando você lança um disco. Então, a gente não está tocando, respeitando o distanciamento social, a gente não tem essa coisa toda de lives, de ficar tocando toda hora, não é a nossa onda, mas a nossa onda de tocar ficou congelada. Isso é dolorido, sabe? Mas poder escrever aqui na Khalid, criar essa linguagem e pensar nos outros projetos também, né? A gente tem os nossos, como a Adriana falou, os nossos projetos solo e as coisas todas que a gente tem vontade de publicar. Também não é fácil, fico muito feliz de ter gente que pelo menos encontre um certo alento com o Linhares, esse trabalho que o Linhares faz à frente com esse trabalho, ainda mais um país que não respeita e não entende muito a literatura como uma arte, como deveria respeitar e entender, né?
Então, é muito legal ver que tem gente que está se arriscando, mas ainda está procurando ajuda tecnicamente, o próprio Tagore com a editora, e ver essas oportunidades nascendo. Eu acho realmente que a gente vai sair com um legado bem legal dessa pandemia, né? Apesar de todo esse luto, todas essas mortes e tal, mas essa possibilidade de fazer eletronicamente, a gente já vinha fazendo antes, então a gente não foi pego de surpresa. A Adriana mora na França, a gente já vinha enfrentando esse fuso horário, a gente fez outros 3 livros dessa maneira, conversando online, escrevendo, correndo atrás de cronograma, e eu acho que é isso, assim, rezar para a gente ter realmente uma vacina e para a gente ter saúde, né, cara? Ô Capucci, então, já queria que você começasse, então, porque eu acho que o pessoal estava querendo saber um pouquinho do livro, da história em si. Manda você aí, começando, e depois passar para quais são, por exemplo, os personagens que mais te representam, falar um pouquinho dessa história, para o pessoal também saber o que trata, né, o outro lugar. E por que o outro lugar da solidão? Outro lugar na solidão? O que é isso? Então, Adriana, conta um pouquinho, começa pelo título. Por que outro lugar da solidão? Bom, primeiro porque existem várias formas de se viver uma solidão. Você pode estar só numa relação e se sentir só. Você pode estar só se sentindo muito mal por estar só. Você pode estar só e se sentindo muito bem e unido e casado consigo mesmo, estando bem sozinho. Ou seja, existem várias formas de se viver uma solidão. A solidão tem vários lugares. Tem o lugar, como eu falei, da solidão estando numa relação, tem o lugar de uma solidão criativa, a solidão criativa daquele que, no caso dos nossos personagens, cada personagem tem não só um objetivo, mas sonhos e emoções e lembranças e frustrações e desejos. Cada um vai ter uma forma de viver a sua solidão durante a pandemia. Cada um vai ver essa pandemia de um jeito e vai querer viver ou passar da melhor forma possível. Então, essa palavra solidão faz parte da construção de cada personagem. Que lugar que eles assumem nessa pandemia, que lugar que eles assumem em relação aos outros, em relação à própria saúde, enfim, tem várias conotações a palavra solidão dentro do contexto desse folhetim ou agora desse livro. Legal. Ô, Marco, e você ficou com algum personagem? Como é que é essa história aí? Olha, a gente construiu os personagens de maneira geral. Claro que nós temos personagens que nós somos nos identificando mais, não é? Quer dizer, eu acho que a Adriana já começou a sorrir porque, nesse sentido, a pessoa que mais se identificou com o personagem foi o Marcelo Capucci, aficionado, para não dizer uma palavra mais forte, ele ficou muito assim ligado a Suzana, que é uma enfermeira da história. Ué, que louco, é mesmo? Ele se ligou com uma de outro, o que é difícil, né? Eu sei que vários autores contam que é muito difícil você, por exemplo, até escrever sendo um outro sexo, né? Porque, às vezes, a sua própria linguagem, ela é difícil. Não, ele ficou aficionado, se apaixonou por essa... Entendi. Ele se apaixonou pela Suzana, e aí ele que queria escrever as cenas da Suzana, ele mentalizava atrizes da televisão para a Suzana e tal. Então, essa Suzana tomou... Se a gente não tivesse cuidado um pouquinho, daqui a pouco o livro era sobre a Suzana, né? Que ele gostou tanto daquilo que... Ô, Marco, eu sei que o livro começa numa coisa meio louca, né? O cara morrendo dentro do quarto e aí ele transmitindo isso pela internet. Por que a história ela começa assim? Como é que foi? Foi o Capucci? Como é que foi isso? Olha, isso foi uma ideia minha, para falar a verdade, porque eu queria começar o livro com alguma coisa impactante. Eu acho que uma boa história ela tem que te prender já no início. É uma coisa que eu me lembro que eu fiz um curso com um autor americano. Você sabe que hoje em dia nós temos vários cursos online que a gente pode fazer numa plataforma chamada edX ou edX, né? E tem o Coursera também que você pode fazer. E aí você pode fazer vários cursos de literatura e tal. E aí o cara falou assim, olha, você tem que pegar o seu leitor no primeiro parágrafo, na primeira página do livro. Senão ele vai embora. Então, você vem num crescente. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer
para pegar as pessoas já no início da história. E aí eu trouxe essa história aí que, de uma morte inusitada no primeiro, não vou contar, no nosso prólogo, não vou dar spoiler, mas é muito impactante. Inclusive, quando eu mandei para o Marcelo e para a Adriana, eles também ficaram impactados. E isso a gente segue na história. A história tem várias surpresas, a gente tem vários pontos que a gente foi criando e com personagens muito marcantes. Claro que os personagens mais marcantes são o Diácono, né? E a Nonata, que são os nossos personagens principais. Mas a gente criou uma galeria de personagens ao redor que foram crescendo, não é, Capucci? Foram crescendo. Então, deixa o Capucci contar um pouquinho. Tudo bem, Linhares, deixa o Capucci contar um pouco da Suzana. Quem é a Suzana, Capucci? Fala para mim. Quando o Linhares trouxe essa sugestão de a gente escrever um folhetim, ou se a gente ia desembocar numa novela ou coisa do gênero, a gente tinha, assim, 10 capítulos já estruturados, a gente tinha um mote, na verdade, a gente tinha capítulos, a gente tinha uma coluna cervical, dorsal, sei lá qual é o nome que a gente vai dar para isso, uma linha de pensamento, e aí surgiu a possibilidade da publicação no jornal, né? Um periódico, né? E o nome diz já diz tudo, você tem período para entregar, com prazo, com tudo. E a gente começou a escrever, e até esses 10 capítulos que a gente tinha no início, a gente não tinha essa história toda, com todos esses personagens e tudo mais, e a gente começou a viajar na possibilidade de ter ramificações, e esses personagens foram surgindo. Não só a Suzana, que é uma enfermeira, né, que tem uma vida dupla, me identifiquei com essa vida dupla dela, também levo uma vida dupla, entre aspas, né? Eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com a minha vida artística, e a Suzana trouxe isso, de desempenhar, de ter uma válvula de escape e tudo mais, mas a gente também tem outros personagens, como o Theo, que é um cara que surgiu, é um cara que eu me identifico também, que é um menino de escola pública, um menino preto, pobre, da periferia, que conseguiu atingir um patamar dentro da sociedade. Cortou de novo, hein? Adriana, ajuda aí. O Theo é o quê? Eu não entendi. Todo dia. O Theo, ele realmente surgiu da necessidade de ter mais um médico, de ter mais alguém assim, engajado. E o Marcelo, inclusive, se identificou, como ele acabou de falar, se identificou com o Theo, porque o Theo vem da periferia, ele é um afrodescendente, ele lutou muito, ele vem uma pessoa que teve muito sucesso e que mostrou que a política de cotas funciona, e ele é um médico em função disso, e ele honra essa profissão com um amor incrível. Então, o Theo é um personagem que surgiu e que marcou o seu lugar. Todo mundo se apaixonou por ele, eu também. E essa é também, assim, essa história de folhetim ou de novela tem uma coisa muito linda, que é a necessidade de criar personagens durante a trajetória. Quer dizer, no começo a gente tinha um número X e terminou com o dobro, enfim, com muitos outros. Isso mostra a dinâmica da história, a história se contando, a história pedindo mais alguém, a história querendo assumindo a sua própria dinâmica. Isso é realmente muito bonito. Não, Marco? Acontece mesmo. Eu acho uma coisa que eu ia perguntar, Marco, antes de você começar, porque eu acho que vou dar um outro caminho, que uma das coisas que eu percebi é que eu não sei se foi uma sacada que vocês tiveram, mas por ele estar no folhetim, vocês colocaram muitos assuntos polêmicos, né? Muitos assuntos polêmicos. Porque, na verdade, desses fios condutores é a Covid, né? É o afastamento. Mas você tem uma porrada de coisas, né? Você tem, como a Adriana falou, um deles é essa parte, né, da questão social, do racismo e de outras coisas mais, né? Do preconceito contra, né? E eu acho que trabalha isso daí. Eu sei que foi uma sacada que vocês fizeram, que vocês queriam fazer, ou como a Adriana está falando, tipo, surgiu, veio? Essas coisas foram vindo. A gente tinha um planejamento básico, mas a história foi ganhando corpo à medida que os dias foram passando, e isso foi entrando em nós. E o nosso incômodo também com várias questões, né? O nosso incômodo sobre os estereótipos, sobre as imagens, sobre o que acontece nos hospitais. E então, nas prefeituras municipais, eu já fui secretário de comunicação de uma prefeitura municipal, então eu pude ver mais ou menos como é que isso funciona ou não funciona, não é?
Então, assim, a gente foi trazendo essas questões e elas foram vindo, foram aparecendo. E o noticiário local também você vê muito forte no livro. Tanto que o Rodolfo falava para a gente, né? Vocês lembram? Olha, o que a gente está dando aqui nas páginas do jornal, a gente lê no boletim de vocês. Ele é muito atual. E não era uma coisa pensada, né? Ela surgia. E assim, e muita pesquisa também, porque várias coisas a gente não tinha o conhecimento necessário, cada um de nós teve que pesquisar várias coisas para poder falar sobre o que acontece dentro dos hospitais, né, Adriano? Como é que era alguns procedimentos e tal. Teve uma parte aí de fisioterapia, por exemplo, que eu tive que estudar para poder compor um capítulo. Então, e usar até vocabulário técnico e tal para, né, respeitar os profissionais da área. Então, várias coisas a gente teve que se preparar mesmo para poder escrever e respeitar, inclusive, a inteligência do leitor. E a gente, às vezes, escrevia uma coisa e é legal. O Capucci fez a parte de continuidade. Então, a gente ia escrevendo, lá atrás ele voltava e ia acompanhando, falou, olha, a gente colocou isso aqui, mas lá atrás não foi assim, está solto. Aí a gente amarrava. Então, tinha uma parte de continuidade, assim, que eu achei fantástica, foi muito importante, e ao mesmo para não deixar furo, e ao mesmo tempo pensar soluções de pesquisa que respeitassem a inteligência do leitor. Não podia ficar óbvio demais, né? Não podia entregar logo. Então, não buscar soluções fáceis e rápidas, né? Procurar coisas que casassem tecnologia com outros procedimentos, investigação policial numa cidade pequena. Então, tinham várias coisas aí, porque tem até assassinato no livro, né? E assim, é legal a gente... É legal Capucci, só para te conectar aí, eu sei que, por exemplo, tem assassinato e também tem corrupção, né, Capucci? Você que é professor, que tem que dar palmas para a tua classe aí, né, e nessa época. Né? Eu acho que, eu admiro mais ainda os professores, mas tem corrupção, tem mais um monte de coisa. Na verdade, a gente não queria fazer uma coisa que fosse o noticiário, porque o noticiário já estava muito barra pesada, né? Aliás, o noticiário continua muito barra pesada, muito luto e falta oxigênio e tudo. Então, a gente não queria também ficar muito preso à questão do Covid, porque a gente sabe que, apesar do Covid, a gente continuou tendo vida normalmente. Todo mundo continuou tendo sua vida, apesar de ter que reorganizar tudo, mas as questões que estão postas lá, a questão de crime, questão de traição, questão de vida dupla, tudo continuou acontecendo. Então, a gente tinha o noticiário como uma espécie de pano de fundo, mas a gente não queria também fazer uma coisa piegas em que a pessoa fosse ler e falar, mas tá igual. Obviamente, tem muita informação lá que é realmente verídica. A gente escreveu o número de mortes por Covid no Brasil no nosso livro é 100 mil pessoas. A gente já passou de 216 mil pessoas. Né? Então, dava para estar escrevendo até agora, viu, Linhares? Sem pano para manga aí, que não é pouco não, meu amigo. Ô, Capucci, e se você fosse indicar isso aí, como é que você, por exemplo, quem é que seria por exemplo, Linhares já deu uma dica falando que, por exemplo, já é um livro para o pessoal de terceira idade vai gostar, mas eu percebi também que tem romance. Você acha que quem gosta de um romance vai gostar? Tem história de amor? Porque como é que tem história de amor no meio de uma loucura dessa? Como é que as pessoas se relacionam? Como é que funcionou isso no livro? Cara, eu acho que o maior legado assim, é esse respeito e esse olhar sensível para o pessoal acima dos 60, sabe? Espero muito que a gente consiga chegar a ter mais de 60, mas é um pessoal que muitas vezes fica desassistido, né, cara? Então, veja a condição da minha mãe, por exemplo, uma coroa linda de 70 anos de idade, vai fazer 70 agora, dia 31 de janeiro, e escrevi essa história de amor pensando nela, uma mulher livre, está separada do meu pai, assim como meu pai também é um homem livre. Qual é o problema de amar novamente, de gostar de alguém, de cuidar de alguém, né? Então, acho que essa nossa sacada de reportar a um médico já com idade, e outra coisa, o respeito ao profissional que já tem mais de 60 anos, né? Então, você tem o Diago, que é um cara de 64 anos, que é o chefe da UTI num hospital público. Então, acho que a gente trouxe esses elementos, acho que é super importante a gente resgatar a autoestima dessa galera,
a tentar ajudar de alguma forma, despertar em outros autores esses casais que não são tão óbvios, né? Você tem ali um amor entre um homem e uma mulher de terceira idade. Podia ser 2 mulheres, 2 homens, não importa. O importante é a gente fazer esse registro e, como você falou muito bem no início, né, cara, é um livro que vai ficar para o tempo e eu acho que a gente escreveu uma coisa muito incrível e que vai dar muito orgulho para os nossos netos, viu, Linhares? Pode ter certeza, né? Linhares e Adriana. Ou não. Mas E tem uma coisa, né, que é o insondável da vida, a questão do amor, da paixão, né, a paixão. Ela aparece nos momentos menos prováveis possíveis, né? O Marcos acompanhou, assim, eu tive um câncer, uma doença meio cabulosa e não sei o quê, e exatamente durante esse momento conheci meu marido. Meu futuro marido. Então, assim, a questão do encontro entre pessoas, aquela fagulha, aquela centelha que acontece, ela acontece literalmente em qualquer momento. E é muito lindo saber que a vida tem essa magia, né? Essa magia fez parte da minha, faz até hoje, tanto que até troquei de continente por causa disso. Enfim, e a gente quis trazer essa centelha para o livro, porque pode acontecer a qualquer momento, e eu tenho certeza que todo mundo que vive uma história de amor tem isso para dizer. Apareceu de uma forma inesperada, quando eu menos procurava, apareceu, e por aí vai. Todo mundo tem uma história assim. E o encontro dos dois é uma coisa sensacional. O encontro dos dois é sensacional. É maravilhoso. Assim, foi um capítulo muito, muito rico, que a gente vibrou muito, a gente torcia pelo casal, né? E assim, eles se encontram quando tudo despenca no mundo. Então é sensacional, assim, como é que isso acontece e como também que a vida pessoal nossa vai despencando por coisas de nossa família, né? Como que a família vai despencando e você vai despencando junto. As surpresas que você vai tendo, os mistérios, os véus que vão sendo tirados. Porque o nosso livro, eu me lembro daquele escritor alemão que escreveu O Tambor, que ganhou... Günter Grass. Isso. Ele era um cara fantástico. E aí, uma vez eu li umas entrevistas dele e ele falava que todo romance tinha que ser feito como uma cebola, que você ia tirando as camadas, não é? E eu senti muito isso no nosso livro. Tinha muitas camadas que a gente ia tirando ali e que foi ficando muito bacana. E em determinado momento dava assim como uma cebola para chorar também, mas era um choro bom, né? Tinha hora que era um choro de tristeza, mas também um choro de alegria, um choro, sabe? Era uma coisa muito legal, assim, foi muito gostoso de fazer. Eu até hoje tenho esses personagens em mim e é legal como a nossa observação também, né? A composição dos personagens, né? Cada personagem que a gente escreve é baseado um pedacinho, um monte de coisa que a gente viu. Né? Uma coisinha que eu peguei dali, outra que eu peguei daquela, outra que você trouxe. E as 6 mãos, então, imagina. Então eu estava pensando isso, cara. Na hora que eu li, e vocês estão falando, uma outra coisa que eu já sabia, falei, cara, vai sair um bom livro quando vocês estavam preparando, porque vocês estavam falando como é cada um pedacinho de vocês. Para quem não sabe, por exemplo, a Adriana é psicóloga, Marco jornalista, o Capucci é professor, também músico, né? Então, quer dizer... E são pessoas que têm uma experiência de vida forte, que vivem até suas próprias vidas num processo de destaque e estão ali fazendo e criando. Então, pensa um lugar onde você encontra que é difícil. Por exemplo, um escritor para fazer um trabalho desse sozinho e para ter uma visão tão abrangente de tantas oportunidades, ele tem que estudar para caramba, como o Marco estava falando lá atrás, né? Pô, teve que ver como é que é a vida do médico e tal. Por exemplo, vocês só não são médicos, mas o resto... Né? Esses personagens refletem muito, né? Essa ideia de... E ainda a Adriana tem, né? Um médico agora, né, Adriana, nesse novo amor, é um médico. Então, quer dizer, tem essas coisas que trazem do livro, e o livro ficou um livro muito gostoso, porque ficou um livro rápido de ser lido. Então, e a linguagem não está uma linguagem, apesar de eu estar brincando com a Adriana sobre o rebuscamento, como o Capucci falou, mas é um livro que você lê assim e é intenso. E o legal é que vocês usaram uma técnica... Ficou muito bom e o livro ficou intenso, você vai até no fim numa sentada só. Eu fico muito feliz, novamente, da gente poder fazer
fazer esse projeto junto, que é uma coisa simples, e eu acho que a Khalid eu tenho certeza que vai produzir muito, muito melhor. E assim, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, Marco. A gente já estourou o nosso tempo. Estourou o tempo. Já estourou o tempo. Então, eu vou querer me despedir. Quero que vocês vocês também digam um abraço para todo mundo. Agradecer e esperar. Vocês estão podendo comprar o livro na Escritores Brasileiros. Para quem quiser, que não estiver aqui, né, em qualquer fora do Brasil, tem a Amazon para comprar, tem o livro eletrônico. E aí você pode encontrar lá também todos os outros livros desses 3 fantásticos, meus amigos escritores. Eu abro para a Adriana se despedir primeiro, claro, né? Por favor. Essa boniteza aí, por favor, né? Agradeço, agradeço. Bom, sempre agradeço a nossa história, né? A história que começou, né, Tagória, em 2003, né, quando a gente se conheceu em outra situação, na publicação do livro do meu pai, e a partir daí não só a amizade, mas como trabalho em comum, o trabalho em conjunto nunca parou. Você me apresentou o Marcos e a partir daí a minha amizade se desenvolveu e também a minha vida de escritora. Eu devo muito a vocês dois. Eu devo ao Tagore ter publicado pela primeira vez. E devo ao Marcos aí essa caminhada, discussões, desbloqueios, trocas de ideias, criatividade, assessoria de imprensa. Devo muito a vocês. E aí chega agora, há pouco tempo atrás, mas de uma forma muito intensa, o Marcelo, que foi o grande continuista dessa obra, um cara que trouxe agilidade, criatividade, e não só nesse livro, mas nos próximos projetos. A gente está continuando o trabalho, a ideia de produzir junto acontece também com a participação do Marcelo, que é um grande colocador de pilha na história. Então, agradeço a vocês, agradeço a presença do público, de quem está aqui assistindo essa emissão, esse nosso bate-papo. Quero que a gente continue conversando em folhetins, em livros, em lives, em tudo que for possível. Muito obrigada. Marcelinho. Opa, tá ouvindo? Aí. Oh. Eu estou me movimentando aqui porque eu estou na zona rural do Gama, no Distrito Federal, e a rede você tem que ficar assim, ó, monitorando para pegar o ponto. O Felipe Seabra chama isso de sweet spot. É o ponto perfeito da afinação, tá ligado? É o sweet spot da rede aqui. Agora eu encontrei. Bom, assim, cara, eu vou lembrar de um episódio, eu estava em Los Angeles, foi lá em Los Angeles para receber um prêmio pelo nosso primeiro livro, foi publicado pelo Tagore, escrevi junto com o Marcos Linhares, meu primeiro livro. Linhares já vinha nessa caminhada há muito tempo. E aí eu estava lá em Los Angeles, ele liguei para o Linhares, falei, cara, a gente ganhou o Wilba, não sei o quê, né? Aí ele parou nessa tranquilidade e falou assim, velho, você já tinha pensado alguma vez na sua vida estar nesse lugar por causa do que você escreveu? Aí eu pego esse pensamento e trago para cá hoje, cara. Quando eu pensei na minha vida que poderia estar tão bem acompanhado, tão bem assessorado, com gente tão inteligente, com calibre incrível, e é legal que passou da questão profissional, a gente virou realmente amigos, assim, a gente liga para o outro, fala de outras coisas, né? A Adriana que me aguente, eu faço sessão de terapia com a Adriana, converso para mim, ela me ouve, ela me aconselha, e ela puxa a minha orelha. Cara, é isso, cara. É igual tocar numa banda, cara. Tem que ter um relacionamento. Porque não é simplesmente chegar lá e jogar as notas, né, cara? Tem um sentimento envolvido. Tem um respeito ao espaço do outro. E vocês têm me ensinado isso todo dia, cara, que é possível fazer. E eu acho que a gente está construindo uma coisa muito legal, que é um quarto elemento, uma linguagem cálida e literária. E a gente tem que agradecer muito o Tagore e agradecer o Rudolfo por ter dado esse espaço. E as pessoas que têm lido a gente, que têm dado um incentivo lá nas redes sociais, a gente sabe que não é fácil, está todo mundo super demandado, super assoberbado, ocupado e ainda parar para ler, né? E a gente ainda fica às vezes lá no WhatsApp, me ajuda aí e tal. Que hoje em dia você ainda tem isso, né? Você não precisa colocar só na loja, você liga para o amigo, pede para o amigo dar uma força, é igual quando a gente lança um CD demo.
Eu fiz isso demais na minha vida, não tem nenhum problema com fazer isso pela literatura, pela minha literatura. Tem uma pasta lá no meu computador chamada Minha Literatura. E isso é de um orgulho tão grande para mim que você não tem ideia. Não é me achar importante demais ou me levar a sério demais. Não é essa a questão. É questão de poder estar fazendo arte, cara. E isso é que é o mais legal, entendeu? E a arte mostrou que se não fosse a arte nesse tempo que a gente estaria todo mundo enrolados. Eu acho que é por aí. Muito obrigado e até a próxima. Tem na Amazon, tem impresso, tem lá no Escritores do Brasil, tem de todo jeito, para todo gosto, 3 vezes no cartão. Fica à vontade, vamos nessa que estamos juntos. Gente, olha, só finalizar então, dizer, estamos muito orgulhosos de estar em outro lugar na solidão. Você que está nos acompanhando, essa entrevista, nós estaremos agora aqui nos comentários abaixo, respondendo vocês online. Muito obrigado por terem acompanhado. Lembrando que esse bate-papo é o nosso bate-papo do nosso lançamento virtual oficial da versão impressa de Outro Lugar na Solidão. Lançamos a versão digital no final do ano passado. O livro foi lançado em 2020 e agora a gente está efetivamente trabalhando ele em 2021, mas o livro é de 2020. Então, dizer para vocês da nossa alegria, e quem quiser adquirir, pelo site escritoresbrasileiros.com.br, Outro Lugar na Solidão, e também pelas plataformas digitais. Muito obrigado e continue seguindo a Calyt Literária, que teremos muito em breve outras novidades, que agora também ligadas ao mundo audiovisual. Mas isso é assunto para outra conversa em outro dia. Por enquanto, vamos ler, porque a vida precisa de boas histórias. E essa aqui é uma delas. Grande abraço. Fiquem bem. Muita luz. Marco, beijo para vocês. Tchau.